Me avisem. Bem, gente, acho que alguém está pedindo para entrar na sala. Espera aí. Não, acho que começou a gravar, na verdade. Bem, boa tarde a todos e todas. Estamos dando sequência à nossa apresentação do Durkheim e hoje com o tema das formas elementares da vida religiosa. Esse texto é um texto importante do Durkheim, não que os outros não sejam, mas esse é um texto que consolida a sociologia, a produção sociológica do Durkheim. Não é um livro propriamente de sociologia da religião, tá, gente? Ele pode ser considerado um livro de sociologia da religião, mas ele é mais, do meu ponto de vista, um livro sobre sociologia do conhecimento. Quando eu vejo os barulhinhos, eu fico achando a gente querendo entrar na sala aqui. Espera aí só. Tá bom. É que eu não consigo enxergar o chat quando eu projeto aqui. É um livro predominantemente interessado em avançar nas preocupações fundamentais do Durkheim, que diz respeito a uma sociologia da interação social. É um autor que está muito preocupado com a perspectiva da coesão social na sociedade científica industrial. Vocês viram que no Durkheim a coesão ela não é, enfim, ela não é voluntária, mas a coesão ela só existe com coerção social. O nosso autor é um autor das instituições sociais. E por que é um autor das instituições sociais? Porque são as instituições sociais que normatizam, né, aquilo que a gente institui socialmente, que normatiza a nossa vida em comunidade, em sociedade. Não é? Então, o Durkheim ele avança nesse livro, nessa perspectiva de como funcionam as interações, de como funciona a lógica da coesão e da coerção social na sociedade contemporânea. E por que, então, ele vai estudar religião? Porque na concepção do Durkheim, a partir dos estudos que ele fez, enfim, da experiência dele já, nós estamos falando de um autor aqui que já está, enfim, num momento avançado da carreira, e ele vai entender que a religião é a forma mais elaborada, a forma mais, enfim, composta, mais integral de, enfim, coesão social. Né? Além disso, ele vai entender a religião, isso é importante principalmente para a sociologia do conhecimento, como a matriz de percepção das representações sociais e, fundamentalmente, a matriz que vai dar origem tanto à magia quanto à ciência. Então, se a gente viu, né, nas aulas anteriores certos elementos de evolucionismo na obra do Durkheim, isso não está, enfim, está um pouco presente também nesse livro que vocês leram para a aula de hoje, mas, enfim, na essência da tese do Durkheim nas formas elementares, fica evidente um certo distanciamento também desse evolucionismo, na medida em que ele supera aquela interpretação recorrente de que há uma lógica de desenvolvimento das formas de pensamento que começam na magia, passando pela religião, chegando na ciência. Né? O Durkheim ele rompe com essa lógica, nesse livro principalmente, mostrando que, na verdade, a matriz tanto da magia quanto da ciência é a própria religião. Então, esse livro, ele, enfim, tem a sua importância nessa perspectiva, principalmente por ele avançar nesses dois elementos que eu trouxe, e também, né, nesse primeiro elemento da coesão social, levando em consideração, enfim, essa lógica não, enfim, voluntária da coesão. A gente não vive em sociedade dentro das regras, das normas. E por que existem as regras e normas na lógica do Durkheim? Exatamente por conta da necessidade de nós estarmos o tempo todo sendo, enfim, coagidos externamente, e é por isso que a lógica do fato social, esse conceito ferramenta do Durkheim, né? Esse conceito fundamental do Durkheim passa por uma interpretação de que o que é fato social. O fato social ele se apresenta na medida em que ele, enfim, se exterioriza aos indivíduos, ao coletivo, ao grupo social,
né, e se volta, ele fala, né, se volta contra os indivíduos, ou enfim, possibilita a coesão dos indivíduos, né, numa lógica de coerção, ou seja, as normas, as regras, enfim, aquilo que nós instituímos, né, aquilo que se estabelece em termos de instituições que garante, enfim, a vida societária. Nessa perspectiva, é que ele vai pensar a lógica, por exemplo, da anomalia. A lógica da anomalia, ela passa por essa interferência nessa coesão social. Ela passa por essa, enfim, por essa desarmonização, né, dessa coesão social. E é por isso que ele vai considerar essa anomia também, né, enfim, como uma patologia social. Aquilo que, enfim, está em desacordo com as possibilidades, né, de coesão dos indivíduos. Então, anomalia, em certos aspectos, significa também ausência de regras, ausência de normas, ou, né, a ausência de regras e normas que estejam fortalecidas suficientemente para coagir os indivíduos a viverem dentro daquelas normas, daquelas regras, daquilo que está instituído. Né? Então não significa apenas ausência, mas a própria lógica de uma presença enfraquecida dessas regras, dessas normas que fazem com que os indivíduos, enfim, vivam em sociedade. Ou seja, muitas vezes as regras elas não são aplicadas cotidianamente. E elas não são aplicadas cotidianamente por conta dessa perspectiva dos indivíduos incorporarem, enfim, dos indivíduos internalizarem essas regras em sociedade. Não é? Nós somos inseridos num contexto social já pronto, né, já estabelecido. Não é? Evidentemente que outros autores vão vir depois, inclusive dialogando com o Durkheim, trabalhando muito a perspectiva da agência. Não é? Mas no Durkheim, a agência ela é muito limitada na medida em que a nossa personalidade, a nossa consciência individual, ela é predominantemente moldada pela consciência coletiva. Não é? E ao ser moldada pela consciência coletiva, isso significa, entre vários elementos que exemplificam essa lógica, isso significa que nós incorporamos as regras e as normas. Né? As regras e as normas fundamentais do ambiente societário no qual nós estamos inseridos, elas, enfim, são absorvidas por nós e são colocadas em prática. Muitas vezes, enfim, impensadamente. Né? São as convenções da vida social que garantem, de fato, a nossa, enfim, vida em sociedade. Professor, Pois não. posso perguntar ou o senhor prefere que deixe para o Pode, final? pode perguntar. Vamos perguntar, porque é Um importante perguntar. país um país que admite a corrupção do menor grau, né, no dia a dia, furar fila, ao maior, que a gente vê nos telejornais, isso é anomia? Então, depende, se ela tiver estruturada, institucionalizada, né, ela faz parte do próprio modus operandi da sociedade brasileira. Esse é um tema que a gente tem que debater, né, aplicando o Durkheim. Então, por exemplo, na sociedade brasileira, a corrupção. Isso, na verdade, a gente está falando da sociedade brasileira, mas isso acontece em menor ou em maior escala em outros ambientes. Sim, Né? aham, Mas vamos uhum, pensar o Brasil. Né? No Brasil, você está trabalhando com uma ideia de que, olha, a lógica. Daí você está trabalhando o conceito de corrupção lato sensu, né? uhum, uhum. Porque, enfim, furar a fila, enfim, tem uma expressão diferenciada daquele, enfim, agente público que rouba dinheiro da saúde pública, por exemplo, né? Uhum. Em meio a uma pandemia. Né? Então, enfim, são duas, mas daí está no lato sensu, considerando a corrupção, né? Tudo isso como Ou corrupção. não sei se é o caso também, mas é aquela história da lei de Gerson, né? Você aplicar a lei de Gerson. Eu não sei o que é a lei de Gerson. É aquela importante se dar bem, né? Tem que Aquele levar jogador vantagem. Gerson. Tá, não, então, daí na verdade é o jeitinho brasileiro ali do da mata. Daí nós vamos Exatamente. entrar numa outra perspectiva teórico-metodológica para entender o Brasil. Né? Uhum. Eu acho interessante, inclusive, essa explicação a lá da Mata, Roberto da Mata, mas daí a gente sairia aqui enfim, Tá. da versão, da matriz teórico durkheimiana, apesar dessa matriz, né, do jeitinho brasileiro dialogar. Mas ela Uhum. dialoga mais com a perspectiva weberiana, porque a base para o da Mata pensar a questão do jeitinho brasileiro, né, tem até um texto famoso do da Mata, naquele livro que faz o Brasil, Brasil, que é Com Quem Você Está Falando,
não é isso? A base dele é a Raízes do Brasil, principalmente, do Sérgio Buarque de Holanda. E Raízes do Brasil é fundamentalmente baseada numa perspectiva sociológica compreensiva, que é o Weber. Uhum. Isso é interessante que você traz essa pergunta, porque você percebe as possibilidades de matrizes teóricas que a gente tem para pensar o Brasil. Mas voltando à sua questão, a gente pode considerar anômico se ela não estiver institucionalizada. Na lógica que você traz a corrupção, né, nessa lógica lato sensu, que não é uma lógica que eu, por exemplo, acho adequado para pensar o caso brasileiro, a gente poderia dizer que isso está institucionalizado. Né? Porém, essa lógica lato sensu, eu acho que ela não é adequada, como eu já disse anteriormente, para pensar o caso brasileiro. Por quê? Entendi. Se a gente for pensar a lógica da corrupção, por exemplo, a corrupção pública, então vamos adjetivar aqui, né? Uhum. Então, a corrupção pública, enfim, praticada por agentes públicos, ela é, enfim, um elemento de anomia da estrutura. Por quê? Porque a norma diz, enfim, que aquele dinheiro, por exemplo, né, a lei orgânica dos estados que já, enfim, definem o local no qual o dinheiro arrecadado vai ser investido. Então, por exemplo, seja no governo federal, como nos governos estaduais e municipais, verba para a saúde e para a educação, ela já é, enfim, ela tem o que o município, o estado e o governo arrecada, uma porcentagem tem que vir para a saúde e para a educação, por exemplo. Então é uma lei, é uma norma. Se ela não é cumprida por conta de corrupção ou de desvios, isso significa uma patologia. Uhum. Então seria com a condição anômica. Então, nessa perspectiva da corrupção, por exemplo, dos agentes públicos, a corrupção pode ser considerada como uma anomia. Uhum. Tomando como referência aqui o Durkheim, tá bom? Certo. Agora, se a gente for entrar na matriz ali do olha com quem você está falando, a gente já vai trabalhar com uma outra lógica, daí, enfim, eu não queria entrar muito aqui, porque nós vamos discutir isso muito no Weber, mas com a Fica à questão, vontade, pessoal. das estruturas burocráticas de poder, viu, Lander? Porque nas estruturas burocráticas de poder, você vai ter, por exemplo, o poder burocrático, que é o poder racional, né? Ou a dominação racional, como diria o Weber, mas ela não é pura no mundo moderno, ela predomina, mas ela não é pura. Você vai ter também a dominação tradicional. E na dominação tradicional, o indivíduo que domina, ele se coloca acima das regras a qual ele, enfim, é o principal difusor. E nessa perspectiva, olha com quem você está falando, é mais ou menos nessa lógica. Olha, eu concordo com a regra de que aquela verba tem que ir para a educação, mas eu não preciso segui-la. Uhum. Nessa perspectiva, eu posso, enfim, cometer o ato que nós estamos chamando de corrupção. Então, mas daí já é uma outra matriz de percepção, outras possibilidades de olhar, né? A realidade. Na verdade, você tem também a dominação carismática, que também está presente no mundo contemporâneo. A instituição brasileira chamada de Estado, ela é permeada predominantemente pela dominação racional, mas há elementos preponderantes que justificam também a presença de uma dominação tradicional e carismática. Então, lá no, né, enfim, aquele agente público que você conhece no cartório vai possibilitar, né, que o registro do seu imóvel saia mais rápido do que de alguém que não é conhecido. Então isso Uhum. passa também pela lógica do jeitinho brasileiro, ou seja, tem uma dominação aí tradicional, mas também carismática, né? Que passa pela questão da apreciação. Você é apreciado por aquele indivíduo que te conhece, então ele sabe das suas necessidades, das suas dificuldades, da sua querência, né? Diferente de outro que, enfim, ele não conhece e, portanto, vai, enfim, seguir as regras normais, ou seja, né, o ritual normal ali, por exemplo, daquele pedido de registro. Estou trazendo vários exemplos aqui, mas isso é o Weber, tá? Eu queria voltar agora para o Durkheim para a gente aproveitar aqui hoje Tá joia, obrigado. o Durkheim. Então, vamos lá, vamos entrar aqui nas formas elementares da vida religiosa. Se vocês tiverem questões e puderem anotar para perguntar depois, anotem. Se precisar falar agora, fala agora, que a gente vai tentando dialogar. Bem, né? Enfim, eu falei, não é um livro exatamente de sociologia da religião, né? Foi escrito em 1912, a fase madura, então, enfim, já trouxe um pouco essas coisas aqui para vocês, não é? É um estudo da religião a partir dos fatos essencialmente sociais, não é? É uma interpretação sociológica da religião,
assim como ele faz com o suicídio, por exemplo, não é? E nessa perspectiva, assim como ele faz com o suicídio, ele primeiro ele vai rejeitar as explicações não sociais, não sociológicas. Não foi isso que ele fez no suicídio? Ele, por exemplo, inicialmente não rejeita as explicações psicológicas, né, do suicídio. A mesma coisa que na sociologia, nas formas elementares. Ele começa rejeitando as interpretações não sociais. Né? Então, ele vai trazer dois exemplos importantes de interpretação religiosa, né, que é o animalismo e o naturalismo. Né? O primeiro essencialmente individualista e o segundo essencialmente psicológico. Ou seja, não são explicações que interessam ao Durkheim, porque o Durkheim quer o quê? Que é uma análise sociológica. Para ele chegar à constatação de que a religião é a forma mais elaborada de coesão social, para ele chegar à constatação de que a religião é a matriz fundamental, seja da ciência ou da própria magia, ele chega a essa constatação, pessoal, porque ele vai tentar trazer, né, o esforço dele é de trazer uma análise sociológica da religião. E não podemos esquecer que é um autor que é, nessa perspectiva de uma sociologia da interação social, é um autor interessado em entender as instituições, as origens, para que serve, como funciona. Essas são as questões, não é, que ele vai fazer. Não é? E nessa perspectiva, né, de entender as origens das instituições, a origem do fenômeno religioso, para que serve, né, como funciona, ele vai desenvolver todo um estudo de um conjunto significativo de etnografias que foram sistematizadas pelo Marcel Mauss sobre religião. Né? É aí que ele vai, enfim, dentro da lógica dele, daí eu falei, olha, tem elementos aí do evolucionismo? Tem, né? Porque ele vai dizer, nessa perspectiva dele lá do fato social, de partir do mais simples para entender o mais complexo, ele não decidiu estudar, por exemplo, o catolicismo na França. Ele poderia fazer isso, era mais fácil, não era? Ele está lá na França, tem o catolicismo lá, já teve até rei católico lá na França, então por que eu não vou estudar o catolicismo? Porque na perspectiva dele, dessa lógica, dessa ferramenta conceitual fato social, ele vai entender que ele tem que partir do simples para entender o complexo. E aí que tem o elemento evolucionista ainda presente na obra dele, inclusive nesse livro mais maduro, que é considerar o sistema totêmico australiano como um sistema religioso mais simples em comparação, por exemplo, com o catolicismo, o islamismo. Né? Então, qual que é a proposta dele? Não é? Do ponto de vista sociológico, entender a nossa natureza religiosa. Né? E é por isso que o objeto dele é o totemismo. Não é? É o estudo da religião que ele considera mais primitiva, né, e mais simples, que ele teve, enfim, contato a partir dessa abordagem direta dele, a partir dos estudos etnográficos. Porque, enfim, o Durkheim não foi lá na Austrália fazer etnografia, tá? O Durkheim é o que a gente poderia chamar de sociólogo de gabinete. Antigamente esse termo era meio pejorativo. Hoje, enfim, tem muita gente que produz muita coisa importante e que produz nessa perspectiva enfim, da antropologia de gabinete. Né? Eu falei sociologia de gabinete, mas é antropologia de gabinete. Né? Porque os antropólogos prezam muito pela etnografia. Né? Mas há muitos antropólogos importantes que vão fazer análises etnográficas indiretas, como fez o Durkheim. Né? Como que ele analisou todo esse sistema, como ele produziu todo esse livro importante aqui, que é As Formas Elementares. Ele produziu a partir, enfim, de etnografias feitas por terceiros, inclusive por ingleses, né? Que foi sistematizada pelo sobrinho dele, o Marcel Mauss. Olha o privilégio, né, de ter um sobrinho do naipe do Marcel Mauss, e a partir disso ele foi produzir As Formas Elementares. Então, enfim, né, uma produção significativa. Tem problemas? Tem problemas, tem críticas. Há muitas críticas, quero trazer algumas para vocês daqui a pouco. Né? Bem, ele vai dizer, né, abre aspas, essas religiões primitivas não são menos respeitáveis que as outras e não podem chegar a compreender as religiões mais recentes senão seguindo na história a maneira pela qual se constituíram progressivamente. Então, ele não está desrespeitando o totemismo, ele não está dizendo que o totemismo, por ser mais primitivo e mais simples, é menos importante. Deve ter menos respeito de nós. Então, esse é um elemento importante já, né? Enfim, ele avança nessa lógica mais evolucionista. Porém, ele continua com a perspectiva de história dele. Lembra que nós vimos lá na primeira aula
antes de a gente, inclusive, ter o Covid, quando eu falei, olha, qual que é a ideia de história para o Durkheim? A história para o Durkheim, se a gente lê o Durkheim, não vê história. Por quê? Porque ela é tão linear, que parece que ela não existe, né? Mas ela está ali e ela é sempre em direção ao progresso. Né? Então isso fica muito presente na análise dele. Ele vai lá no totemismo para entender as religiões em geral, porque ele quer entender essa história da religião. Então, de novo, voltamos à perspectiva durkheimiana do fato social, né, e do funcionalismo, ou seja, as origens das instituições, dos fenômenos sociais, para que serve, né, como funciona. Então eu já falei sobre isso, né, dessa ausência de trabalho de campo e tal. Não vejo isso como diminuição do rigor dele, mas tem gente que pega pesado com o Durkheim e vai dizer que o Durkheim, enfim, não tem um rigor. Mas é interessante, viu, gente, porque os clássicos, eles estão aí e eles continuam presentes, assim como o Durkheim, entre outros. Eles estão sempre sendo malhados, que nem o Judas, né, tem um feriado aí que malham o Judas, agora eu esqueci qual é. Mas eles estão sempre presentes, por quê? Porque tem uma riqueza assim, né, infindável nas obras, por enquanto, né? Porque elas podem deixar de ter importância. Mas no caso desses três autores que nós estamos trabalhando, eles ainda são muito malhados, mas são ainda muito usados, né? De toda forma, tem o Renato Ortiz, por exemplo, que ele vai bater pesado, né, no Durkheim, inclusive uma frase que eu trouxe aqui dele, que ele vai dizer: a ausência de trabalho de campo pode nos levar a interpretar que as considerações iniciais e as conclusões do livro estão quase que completamente desconectadas do estudo apresentado sobre o sistema totêmico na Austrália. Né? E basicamente o artista está dizendo, olha, ele fala uma coisa aqui no começo do livro, depois ele conclui, e o trabalho de campo que ele traz para justificar vai na contramão do que ele está dizendo nas conclusões. Basicamente isso que o Ortiz, né? Bem, eu não teria coragem de falar isso, mas o Ortiz é o Ortiz, né, gente? De toda forma, o Ortiz ele tem uma certa razão, né, nessa consideração dele. Porque, de fato, né, daí ele vai trazer aqui, né, o estudo do sistema totêmico. Né? Por que estudar o sistema totêmico? Primeiro, né, o Durkheim vai dizer, né, ele vai tentar justificar por que estudar. Né? Ele vai dizer, por três motivos. Porque na concepção sociológica do fenômeno religioso, é possível dizer que todas as religiões são comparáveis. Então eu posso comparar o confucionismo com o budismo, o cristianismo com o islamismo, né? Porque, enfim, todas as religiões elas são comparáveis. Né? E por que elas são comparáveis? Porque todas são espécies do mesmo gênero, dentro desse olhar sociológico. Né? Se todas são espécies do mesmo gênero e todas são comparáveis, é porque dentro delas há elementos que são essenciais e comuns a todas elas, seja no sistema totêmico da Austrália, seja no cristianismo francês do início do século XX na França. Não é? E daí enfim, é esse essencial, é isso que ele está chamando de elementar, de forma elementar do religioso que ele está querendo encontrar. Não é? Então, né, essa coisa da religião comparável eu já falei para vocês, né? Então na base de todos os sistemas de crença de todos os cultos deve haver certo número de representações fundamentais e de atitudes rituais que apresentam o mesmo significado objetivo e também exerçam as mesmas funções. Então percebe que ele está interessado na religião, mas na função social da religião, enquanto enfim, essa instituição com capacidade de coesão social, enfim, de manter a harmonia social entre os indivíduos. Né? Bem, daí ele vai justificar também por que ele quer estudar o sistema totêmico nessa ideia dele de partir do simples para o mais complexo. Né? Ele vai dizer, as religiões primitivas, simples, como o totemismo, elas permitem depreender os elementos constitutivos da religião. Elas permitem apresentar a grande vantagem de facilitar a sua explicação. Como nelas os fatos são mais simples, as relações entre os fatos também são transparentes. Por que o Renato Ortiz dá pulo de meio metro, né? Quando ele enfim, ouve o Durkheim, ele lê o Durkheim falando isso?
Porque quando você, daí nessa perspectiva o Ortiz tem razão, quando você vai ler, enfim, né, vamos pegar aqui, não é? Porque primeiro ele vai fazer uma discussão sobre o animismo, né, o naturalismo e tal, né? Mas quando ele vai entrar ali, aqui no livro 2, né, quando ele vai falar das crenças, né, quando ele está aqui no livro 2, aqui no capítulo 4, por exemplo, falando, do capítulo, na verdade ele vai do capítulo 2, né, ao capítulo 4, né, falando das crenças totêmicas, né, quando ele vai, enfim, ele vai avançando nessa etnografia de segunda mão dele, as etnografias sistematizadas pelo Marcel Mauss, né, fica evidente que não tem nada de simples nas religiões primitivas. Não tem nada de primitivo nas religiões totêmicas, desculpa. Né? O Mauss, inclusive, do meu ponto de vista, ele supera muito isso em seguida. Mas, assim, eu não sei se o Durkheim não quis dar a mão à palmatória, né, mas o Durkheim morreu em 17. Mas o Mauss, antes disso, já estava produzindo análises interessantíssimas sobre o fenômeno religioso. Primeiro, já trabalhando a ideia de mágico religioso, não só religioso, mas mostrando, a partir, por exemplo, da própria noção de mana, a complexidade de práticas religiosas que você pode encontrar ali no sistema, naquela região ali da Oceania, ou até mesmo no noroeste norte-americano, no noroeste dos Estados Unidos. Não é? Então, o próprio Mauss já via isso. Se você pegar a noção de mana em Mauss, você sabe, isso fica evidente. Se pegar outros, enfim, antropólogos, né, que foram estudar, por exemplo, Malinowski, que foi estudar o Kula, o Evans Pritch, que estudou o Potlot, fica evidente que não tem coisas, não tem nada de primitivo. É tão complexo como o contexto francês, né? O contexto societário francês, considerado como secularizado, racionalizado, civilizado, não é? Mas a gente tem que entender os limites também do autor, né? Porque eu falo, a gente tem que cobrar o autor, mas saber de onde ele fala também, né? Enfim, os limites do lugar de fala. Quando porque assim, minha função aqui é ser um pouco advogado do Durkheim, né? Mas toda vez que eu falo do Durkheim, eu lembro da vida, da história de vida do Pierre Verger, né, aquele fotógrafo. É também um certo etnógrafo, né? Ele também pode ser considerado um etnógrafo, que foi morar na Bahia, abandonou, filho de classe média alta, abastada da grande Paris, né, do chamada Ile-de-France, né, totalmente racionalizado, vem para o Brasil, muda de vida completamente, vai morar numa casa de paredes vermelhas, né, iniciado várias vezes no candomblé, e daí ele dá um depoimento no final da vida que dizendo, olha, eu nunca consegui ter um transe, né? Então, enfim, os limites que a cultura impõe às nossas formas de percepção sobre a realidade. Nós temos que entender isso. Nós também estamos sujeitos a isso. Né? O local no qual nós falamos, de como nós falamos, a partir das referências que nós falamos, podem dar, enfim, né, a abrangência, mas também estabelecem os limites da nossa análise social. Então, todos nós estamos, enfim, pagamos também por essa condição. E é o caso do Durkheim, daí o Ortiz volta, né? Eu volto com o Ortiz aqui, porque ele vai dizer a simplicidade das religiões primitivas enunciadas por Durkheim é negada durante a apresentação e descrição da sociedade tribal australiana. Então, eu concordo com ele, é exatamente isso. A noção de alma, por exemplo, aqui, né, no capítulo 8 do livro 2 já, né? E daí quando você entra no livro 3, quando ele vai pensar os rituais, os cultos, né? Eu não consigo ver assim, o catolicismo é tão complexo quanto, né, talvez seja até mais aqui complexidade, enfim, também não vou dizer que é mais aqui no sistema totêmico, mas os detalhes da ritualística, da prática, os detalhes da prática religiosa totêmica tão complexo quanto os detalhes da prática religiosa cristã, que é a que eu estudo, por exemplo, hoje. Né? Claro, são diferentes, né? Então o Ortiz vai dizer, olha, tem uma complexa estrutura social que o próprio Durkheim apresenta, né? Que parte do clã, passa pelas fratrias, né? Chega nas tribos. Né? A ideia do totem como representante, ao mesmo tempo, né? da entidade sobrenatural, né? Enfim, do ser superior e da própria sociedade tribal, do próprio grupo, né?
é uma expressão dessa complexidade, né? Bem, daí ele vai entrar no debate aqui da solidariedade, que vocês acho que viram um pouco com a Flávia na semana passada, solidariedade mecânica e orgânica, porque ele vai dizer o seguinte, olha, é possível identificar um tipo de solidariedade mecânica na sociedade tribal e, consequentemente, no sistema totêmico australiano, ou seja, nessa forma religiosa, né? Em comparação, por exemplo, com a solidariedade orgânica. Eu estou comparando aqui para facilitar, ele não está comparando o catolicismo francês, tá, gente? Aqui, como eu estou trazendo a crítica do Ortiz, para a gente comparar, né? Então, assim, o catolicismo francês, nas entrelinhas, é um catolicismo imbricado num contexto de solidariedade orgânica, né? Que é o contexto francês, tal, né? Daí o Ortiz vai dizer também, né? Em nenhum momento se identifica uma maior transparência nos fatos sociais da realidade estudada. E isso também fica evidente na própria. Gente, se vocês pegarem, se vocês estiverem com o livro aí, né? E pegarem o sumário, que o Durkheim tem essa prática, né? Todos os livros dele, os sumários, é basicamente um resumo do texto. Né? O sumário do Durkheim, ele fez a resenha do texto, porque não são só títulos, são frases que explicam do que se trata. Então, há aqui também uma preocupação do autor em ser entendido. Né? Mas nessa tentativa do ser entendido, fica evidente que essa transparência, ela enfim, ela não passa de uma lógica conceitual do próprio autor. Bem, se o Ortiz e certas críticas do Ortiz, a gente dá razão para ele está dizendo que o Durkheim é evolucionista, em contrapartida eu trago, enfim, né, aquilo que é fundamental, para mim uma das coisas fundamentais do livro, que inclusive é algo fundamental para a sociologia do conhecimento, que é essa ideia da religião como, enfim, a matriz, né, a genitora da magia e da ciência. Né? Essa concepção, ela liberta a gente da concepção recorrente de que a magia ela é mais primitiva que a religião e a ciência é mais avançada que a religião. Apesar de a gente estar tratando de um autor que vai pensar a interação e a manutenção da estrutura social por considerar que uma sociedade baseada nas interpretações racionais do mundo social ela é melhor do que uma sociedade baseada nas interpretações religiosas, né? Então, quando a gente está falando do autor, né, do Durkheim enquanto um conservador, ele está falando dessa perspectiva de preservar uma sociedade, né, que conquistou seu advento na Europa Ocidental, por exemplo, de onde ele estava inserido, né, e conseguiu se desvencilhar das amarras de uma sociedade anterior baseada profundamente nas explicações religiosas, no caso ali cristã, no caso ali católica, né, mas também protestante, mas cristã em geral, da realidade. Né? Bem, a religião, como eu falei, ele vai estudar do ponto de vista social. Né? Por isso que ele está fazendo ali toda a discussão do animalismo, do naturalismo, porque ele quer entender sociologicamente. Para entender sociologicamente, ele tem que entender, né, esse fenômeno como um produto social. Vocês viram lá no livro sobre o suicídio. O suicídio é o quê? Um produto social. E a partir dessa constatação ele foi explicar sociologicamente o suicídio. Então, assim, ele renunciou às explicações psicológicas, ele questionou profundamente as explicações psicológicas e ele foi explicar o suicídio do ponto de vista social. É a mesma coisa que ele vai fazer aqui com a religião, certo? Né? A religião é, né, coisa, né, um fato social, ou seja, é algo eminentemente social. Né? E daí, né, por que a matriz da religião, né, para a magia e para a ciência? Porque ele vai dizer, os primeiros sistemas de representações que o homem produziu no mundo, né, e de si mesmo, são de origem religiosa. Né? Então, ele vai tratar aqui das representações coletivas. Né? E aqui, enfim, ele vai tratar indiretamente. Né? Nós que somos intérpretes do Durkheim, que lemos o Mauricio Becks, conhecido no Brasil como Halbachs, né?
e outros vamos trabalhar, né, a noção de representações, né? Mas é basicamente baseado nessa perspectiva que eu já trouxe para vocês do Durkheim, né? Na medida em que nós participamos da sociedade, nós vamos naturalmente para, né, além da gente mesmo, né? Por quê? Porque há em nós, né, a personalidade, mas é uma personalidade moldada pelo coletivo no qual nós estamos inseridos. E se ela é moldada, significa que o ser social predomina em nós, né? E a gente vai além, e nessa perspectiva que entra a ideia de representação, porque a gente vai além da gente mesmo, né? E a gente tem a possibilidade de idealizar, inclusive, a nossa realidade. Então, as representações partem por essa lógica. Na verdade, nós expressamos, né, uma representação social que é a mais conveniente do grupo social no qual nós estamos inseridos, né? Todo o nosso esforço. Então, eu não lembro quem estuda. Aqui do grupo tem alguém aqui que estuda o pessoal lá da escola de Chicago, né? Então, enfim, esse é um elemento importante para entender depois outras perspectivas, como o interacionismo simbólico, entre outros, né? Essa perspectiva da representação social dos indivíduos. Evidentemente que o Durkheim não avança como, por exemplo, o Anselm Strauss, o mais famoso lá, o Erving Goffman, né? Enfim, ele está trazendo aqui alguns elementos, né, para entender a ideia da solidariedade fundamentada nessa perspectiva da consciência social moldando os indivíduos. Então, ele também trabalha a lógica da religião, por isso que eu falo, por que é importante esse livro para a sociologia do conhecimento? Porque ele vai trabalhar a perspectiva da cognição também, né? Então, assim, o sistema religioso é considerado por ele o meio mais... Por que o sistema religioso é a forma mais completa de interação, né, de coesão? Porque é o sistema mais poderoso, a maneira mais poderosa de idealizar o real, nessa perspectiva da gente ser moldado pelo social e representar o social na nossa própria realidade, né? E daí que ele vai entrar naquilo que ele vai considerar como elementar. Ele estava dizendo lá no começo do livro, né? Olha, as religiões são comparáveis, né? Tem algo que é fundamental em todas elas. O que é fundamental em todas as religiões, que tem em todas as religiões? Tem no confucionismo, no taoísmo, no cristianismo, no marxismo, brincadeira, agora foi uma piadinha. Enfim, o que tem em todas essas religiões, né? Enfim, dois elementos fundamentais, aquilo que ele chama de crença e de rito. Essas são as duas formas, né, parafraseando aqui o título do livro, as formas elementares da vida religiosa, não é? Então ele vai dizer, em conjunto da crença, o rito se constitui como principal característica do fenômeno religioso. Ele vai dizer, para entender a religião enquanto um fato social, então, enquanto algo eminentemente social, eu identifiquei aqui, eu, Emílio Durkheim, dois elementos essenciais, elementares, que é a crença e rito. Toda religião tem crença e rito. Alguns autores, pessoal, vão reclamar do Durkheim, porque vão dizer, então, tudo é religioso, né? Tudo é religioso. Então, essa questão de trazer a religião como algo eminentemente social vai, inclusive, trazer a crítica de autores no sentido de que, olha, tudo então é religioso, porque praticamente tudo, né, passa por essa lógica do ritual, né, do acreditar, né? Mas, enfim, o Durkheim, eu fiquei muito impressionado quando eu morei a primeira vez na França, porque eu achei que eu ia encontrar uma sociologia da religião francesa já baseado, porque assim, aqui no Brasil, a sociologia da religião francesa, da brasileira, ela tem uma influência francesa ainda. As ciências sociais em geral têm uma influência francesa, né? Apesar da gente trabalhar aqui diversos teóricos, inclusive norte-americanos, mas nosso jeitão de fazer ciência ainda, né, tem esse jeitão francês. Mas eu fiquei impressionado com a atualidade da presença do Durkheim na sociologia da religião francesa. E isso não é tão presente no caso brasileiro, mas nas ciências da religião, praticada principalmente nas pontifícias universidades católicas e nas metodistas aqui no Brasil, estou pensando nos programas de mestrado e doutorado principalmente, e eu percebo uma presença significativa do Durkheim ainda. Inclusive nos programas de ciência e religião, que são poucos ainda,
presentes nas universidades federais, como a da Paraíba e a de Juiz de Fora. Então, nesse campo ainda tem muita presença do Durkheim, né, como um autor importante para pensar o religioso. Professor, me permite uma pergunta? Claro, por favor. O senhor poderia diferenciar, nos termos de Durkheim, se for possível, crença de representação coletiva, porque uma crença também é uma representação coletiva, mas o que diferenciam as duas? Porque as duas provocam uma realidade para os indivíduos de uma sociedade. Vou trazer aqui para você agora. Está no próximo slide, eu acho. Espera só que um pouquinho que eu vou trazer esse negócio aqui do idealizador. Já falei sobre isso, né? Então vamos lá. Né? Daqui a pouco eu vou entrar na crença. Eu não vou pular não, porque para entender a noção de crença passa por essa discussão daquilo que está presente em geral na religião, mas não é elementar a religião. Pode ser? Tudo bem, obrigado. Então vamos lá. Mas daí você me pergunta no final se não foi suficiente, tá bom? Sobre a questão do sobrenatural. Então vocês vão me dizer, olha, o Durkheim está dizendo que o elementar para ser religião é ter crença e ter rito. E o sobrenatural? Porque todas as religiões têm sobrenatural. Ele vai dizer, não, o sobrenatural não é um elementar. Mas é uma característica do religioso. Né? Então, o sobrenatural, ele está presente em geral? Tá, mas ele não, enfim, ele não é elementar. Né? O que também não é elementar? A ideia de que a religião trabalha com fatos extraordinários. Na verdade, a religião trabalha com fatos da vida cotidiana, portanto, fatos ordinários. Né? Então, a ideia de extraordinário também não é um elemento elementar para o Durkheim, nem o de sobrenatural e nem o de extraordinário. Né? A própria ideia de Deus. Então, ó, se o sobrenatural, se o extraordinário não compõe aquilo que o Durkheim considera como fundamental, né, nem a ideia de Deus. Ele vai dizer tem religiões sem deuses. Né? Mas é uma característica da religião. Né? Mas ele vai dizer, não é o que explica o elementar, não está dentro daquilo que é considerado como elementar por Durkheim, do ponto de vista sociológico da religião. E daí, enfim, o próprio budismo não tem, na concepção aqui durkheimiana, Deus, né? A gente pode até discutir o que é o Nirvana, então, enfim, mas não na própria lógica budista, entendida na perspectiva sociológica, enfim, o Nirvana não é Deus, né? É outra coisa. Então a religião ela ultrapassa a ideia de sobrenatural, a ideia de extraordinário, a ideia de deuses. Né? Então ele vai dizer, né, as religiões vão para além dos deuses. Né? Por quê? Porque ele vai focar, né, na questão, né, dos dois elementos fundamentais, que é a crença e o rito. Né? E por que ele está focando nisso também? Porque lembra que a preocupação dele é entender a origem, mas como funciona, mas também para que serve? Né? Então, né, o foco do Durkheim, quando o Durkheim foi escrever o projeto dele, né, se ele fosse escrever um projeto agora para prestar o mestrado e doutorado aqui no nosso programa, ele ia colocar lá nos objetivos, né, enfim, né, eu quero entender a origem dessa instituição, né, eu quero saber como ela funciona e eu quero saber para que ela serve, qual a função social dela na sociedade. Né, dentro dessa lógica da coesão, da coerção, né, da solidariedade. Então, ele vai dizer, a religião ela tem uma função importante, que é de classificar a realidade. E quais são as duas classificações fundamentais, né? Qual é, na verdade, a classificação fundamental que a religião traz para a nossa realidade e que predomina na nossa vida, inclusive até hoje, né? Estou falando aqui do caso de nós que vivemos predominantemente num contexto societário cristão. Né? É a classificação da realidade entre o sagrado e o profano. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Né? Por quê? Porque ao pensar essas duas categorias fundamentais da crença e do rito, essa divisão, essa classificação do mundo social entre sagrado e profano, do mundo religioso, perdão, entre sagrado e profano, vai ser fundamental para entender essa função social do religioso na realidade social da qual nós estamos inseridos. Né? E aqui vamos então, né, para a pergunta do Lucas. Foi o Lucas que perguntou, não foi?
Então vamos lá. Pois sim, professor. Então, enfim, o que é crença para o Durkheim? Né? As crenças são representações que exprimem a natureza das coisas sagradas em relação, né, e a relação que essas mantêm entre si e com as coisas profanas. Então, crença é uma representação social, mas qual que é a diferença dela? Né? É que ela vai estabelecer dentro dessa classificação do mundo entre sagrado e profano, né? Ela vai dizer, né, como deve ser a relação das coisas sagradas entre elas e das próprias coisas sagradas com relação às coisas profanas. É isso que, na perspectiva do Durkheim, vai estruturar a teologia de uma religião. Ou como a gente poderia exprimir isso? Não só a teologia, mas o sistema de crenças, mas, sobretudo, o sistema de funcionamento de uma religião. Do cristianismo, do confucionismo, do islamismo, do budismo. Né? É essa representação da relação entre as coisas sagradas e também das coisas sagradas com as coisas profanas. Então, como, por exemplo, o cristianismo estabelece essa relação? É diferente, por exemplo, da relação estabelecida no contexto das religiões de matriz africana. No contexto das religiões de matriz africana, a relação sagrado e profano sagrado e profano é muito mais orgânico, né, do que, por exemplo, no cristianismo. No cristianismo, a relação sagrado e profano, ela tem fronteiras, né, estanques. As fronteiras entre sagrado e profano nas religiões de matriz africana são fluidas. Por isso que muitas vezes nós que fomos criados na matriz de percepção cristã, de lógica católica, às vezes a gente não entende o porquê, enfim, de algumas coisas, de algumas crenças do candomblé, por exemplo. A gente, por exemplo, demoniza o Exu, porque a gente não entende, enfim, o que é o Exu, né? Qual é a função social do Exu? Então, nessa perspectiva, né, é que o Durkheim vai dizer, a crença é esse tipo de representação. É essa forma de representação específica que vai dizer o que é sagrado, como devemos nos relacionar com o sagrado, o que é profano, como devemos nos relacionar com o profano. Consequentemente a isso, pessoal, é que você tem os ritos, né? Porque os ritos, eles são entendidos pelo Durkheim, não só, enfim, como aquele momento do culto, da ritualística, da missa, da possessão. Né? Aquilo tudo é uma representação também daquilo que é essencial do rito, que é a regra. Nós estamos falando de um autor preocupado com a coesão. Ou seja, o rito tem a ver com a regra. Regras de comportamento, né? Que prescrevem como nós, seres religiosos, inseridos numa comunidade religiosa, devemos nos comportar com relação às coisas sagradas. Então, o espírita, por exemplo, ele quando ele vai no centro espírita e ele, enfim, recebe uma entidade, ele se compromete com essa entidade. A ética, né, espírita, né, construída, isso que eu queria falar, não é uma teologia, mas uma ética religiosa. A ética espírita construída pelo espiritismo brasileiro, ela, né, ela possui a crença de que os seres vivos estão em coexistência com os seres espirituais. Ou numa religião de matriz africana, quando você, enfim, recebe o orixá. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Né? Ou, por exemplo, no contexto do catolicismo, onde você, durante a ritualística da missa, você que é um cristão que já enfim, recebeu a primeira comunhão, que foi formado para ser um cristão autêntico, como eles dizem, você pode comungar, e você vai comungar o quê? Você vai comungar o corpo e o sangue de Cristo. Bem, nas igrejas protestantes eles também fazem isso. Mas qual a diferença? Né? A diferença é que no cristianismo protestante, estou pensando aqui o cristianismo tradicional, como uma igreja presbiteriana, eles fazem essa ritualística numa perspectiva de representação do corpo e o sangue de Cristo.
No catolicismo, não. No catolicismo, essa crença ela é diferenciada. Essa representação é diferenciada. O católico, na missa, ele come de fato o corpo e o sangue de Cristo. Não é uma representação. Então, estou trazendo esses vários exemplos da religião para mostrar, enfim, para tentar exemplificar a explicação que o Durkheim traz, a conceituação durkheimiana de crença e de rito. Tudo bem até aqui? Posso avançar um pouco mais? Tá longo hoje, né? Então vamos lá. Então, sagrado e profano, né? Então, se a religião, né, uma das funções sociais dela é de fazer essa classificação, né? Ele vai entender o sagrado e profano como aspectos do fenômeno religioso, que caracterizam o fenômeno religioso. E estabelecem essa divisão bipartidada, né? Polarizada do universo. Né? Ele vai dizer que se excluem radicalmente, mas aqui depois a gente vai ter as pesquisas do Moço que vão dizer que não é bem exatamente isso. Mas estão separadas. A gente tem na classificação da religião a separação nítida do que é sagrado e do que é profano. Então, nessa perspectiva, o Durkheim tem razão. Né? Como o sagrado se relaciona com o profano se relaciona com o sagrado, aí que tem também as diferenciações. Mas são duas dimensões da realidade bem definidas pela religião, bem classificadas pela religião. E essa classificação, e consequentemente a interação dessas duas dimensões, vai depender da forma religiosa que você for estudar. Então, o Durkheim ele vai chegando nas definições. Percebam, é um autor, nessa lógica de encontrar a origem, a função social, né, o funcionamento, para que serve, né, ele tem que trazer definições. Então, uma coisa importante, ele vai definir o que é religião, mas ele vai definir também o que é igreja, porque nós estamos falando de um sociólogo das instituições, gente. De um sociólogo que está pensando os fenômenos sociais garantidos, né, fenômenos sociais construídos por coesões sociais, que não são, que são garantidos por normas. Então, na concepção do Durkheim, não existe religião sem igreja. Religião compreende igreja, tá certo? Então ele vai definir religião e ele vai definir igreja. Então, religião, ele vai dizer, quando certo número de coisas sagradas mantém entre si relações de coordenação e de subordinação, de maneira a formar sistema com certa unidade. Né? É isso que eu estou chamando dessa ética religiosa, mas aqui como diz, eu deslizei para o Weber. Né? O conjunto das crenças e ritos correspondentes constitui a religião. Então percebe, né? Ele traz uma definição bem objetiva. Né? Como que você sabe que aquilo é uma religião? Né? Quando você vai ter crenças e ritos, né, que vão ordenar de forma parecida as coisas do sagrado, as relações do sagrado, né, e a própria relação com o profano, mas aqui ele está focando principalmente no sagrado, do funcionamento dessa classificação sagrada na vida social e coletiva daqueles indivíduos. Bem, isso é religião, mas ele vai, enfim, a religião não existe sem igreja. Então, o que é a igreja? Né? A igreja é essa sociedade organizada por essa representação religiosa, né? Então ele vai dizer uma sociedade cujos membros estão unidos pelo fato de conceber da mesma maneira o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano, né? E de traduzir essa concepção comum em práticas idênticas, né? É o que ele está chamando de igreja. Então você tem, né, uma ética religiosa, ou como o Durkheim vai chamar aqui, um sistema unitário religioso, né? E você, a partir disso, se organiza societariamente dentro da igreja. O que é a igreja? É a instituição religiosa, por excelência. E por que é a instituição religiosa por excelência? Porque é onde ela vai garantir, dentro da instituição, as regras de funcionamento das relações sociais estabelecidas pelos indivíduos. Então eu já falei isso, né? Não é religião sem igreja, né? Então a religião é entendido como esse sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas às coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas, crenças e prática que unem na mesma comunidade moral. Né? Então a igreja ele vai dar esse nome de comunidade moral, essa instituição
com regras e normas definidas, né? Chamada igreja, todos, né, os que a ela aderem. Né? Então, essa é a perspectiva dele, ou seja, é uma instituição poderosa do ponto de vista da coesão, porque ela consegue manter unidos os seus indivíduos em torno dessa classificação entre sagrado e profano da realidade social e, consequentemente, as igrejas se diversificam na perspectiva de como conceber, né, a relação dentro da dimensão do sagrado e da própria relação com o profano. Né? Então, é nessa perspectiva que a religião é essencialmente social, é essencialmente coletiva. Né? Então, para fechar, só sistematizando algumas coisas que eu trouxe já no início da aula, né? A sociedade é a realidade na qual se constitui a experiência religiosa, ela não está instituída fora da realidade social. Né? E ele vai dizer, se a religião ela é a matriz de percepção fundamental, que vai dar origem, inclusive, à ciência e à própria magia, ela é também, né, na lógica do Durkheim, a instituição, né, como se fosse assim, fábrica de outras instituições. O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que a matriz institucional religiosa, a comunidade moral igreja, ela é poderosa ao ponto de servir de base para a fundamentação e formação de outras instituições. E eu vou ser muito sincero para vocês, é basicamente isso que o Durkheim faz para pensar, por exemplo, a proposta dele para a lógica escolar educacional na França. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu vejo muito da universidade brasileira, enfim, em termos de hierarquia, estrutura, naquilo que é a instituição religiosa. Mas esse é um tema para a gente fazer, né? Para a gente, debater. Né? Mas nessa perspectiva ele vai dizer, a religião reflete todos os aspectos da sociedade, reflete a sua imagem. Ou seja, na lógica do Durkheim, esse poder de coesão da religião vai influenciar, inclusive, e vai servir de matriz, inclusive, para a institucionalização de outras comunidades, de outras instituições. Enfim, era basicamente isso que eu tinha a dizer. Eu vou agora encerrar aqui a gravação para vocês fazerem as questões. Ou vamos fazer um intervalo?